E glória a Deus, para sentar, feche seus olhos, curva sua cabeça, rapidamente, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. E assim como entoamos como louvor, que o Teu Espírito possa encher a nossa vida. E através dessa experiência, Senhor, de ter uma vida cheia do Teu Espírito, nós possamos render graças, louvor e um culto agradável a Ti, Senhor. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor gere algo novo da Tua parte nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça algo diferente nesse local, Senhor. Te peço também por mim, criatura humana e falha, que não trouxe nada para a mesa, Senhor. Mas é a Tua misericórdia que atua através da minha vida, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Que alegria estar com vocês, igreja cheia. Soube que de manhã a chuva foi grande, mas engraçado, eu vi um meme já que eu já me lembrando, dizendo assim, que a gente canta aquela música, né? Que a perseguição não parou a igreja, mas a chuva parece que para a igreja, né? Basta chover que a gente não vai para a igreja. Mas hoje, glória a Deus, aqui vocês estão aqui, nessa noite aqui, reunidos para cultuar o Senhor. E eu queria meditar com vocês a respeito desse texto que está lá no Salmos 42, no verso 1 e o 2, que diz o seguinte: como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Esse é um texto poético do salmista e expressa uma verdade muitas vezes que acontece na nossa vida. Quando a gente vê essa fala aqui, essa referência, esse texto ele foi escrito pelos filhos de Corá e tudo indica que o autor vivia um tempo de esfriamento espiritual. Um tempo distante do templo, um tempo onde ele queria ter a oportunidade de adorar a Deus de perto, de cultuar dentro de um templo, mas ele não tinha essa oportunidade e o coração dele ansiava de saudade, não só do templo, mas ansiava de saudade da presença de Deus. E o que é importante a gente reconhecer, na verdade, que esse texto apresenta, é que ele mesmo sentindo a ausência, ele sabia daquilo que ele precisava. Muitas vezes a gente está com uma ausência de algo na nossa vida, acontece algum problema na nossa história, mas por a gente ter tido uma experiência, a gente identifica. Eu passei por uma experiência ano passado, minha família toda de Caruaru, meu pai mora em Caruaru, e meu pai de Recife é cristiano. E eu saí um dia para ir para a faculdade, e quando eu liguei o carro, um barulho estranho, eu nunca tinha escutado aquilo. Aí eu liguei para ele, aí eu disse, está acontecendo isso, isso, isso. Ele fez, liga a luz, dá a partida, se piscar é bateria. Aí era bateria mesmo, eu liguei, o cara trocou minha bateria, porque ele já tinha tido uma experiência semelhante a essa e ele já identificou o problema. Mas muitas vezes a gente caminha sem identificar aquilo que nos falta. Essa semana eu estava preparado para pregar aqui um texto de 1 João, capítulo 2, versículo 14, que foi o texto, o tema da nossa conferência de juventude. Mas sexta-feira agora, eu fui levar a Maleca no psicólogo e quando entrei lá no psicólogo, eu fui aguardar ela, né? Entrei na sala, uma sala bem aconchegante, bem agradável. E quando eu cheguei naquela sala, meu celular estava descarregado, a psicóloga não tinha um carregador e eu tinha que esperar 50 minutos de sessão. E eu fiquei lá inquieto, uma luz baixa, uma música calma, me deu logo uma agonia, pastor. Eu não podia me movimentar lá dentro, sem celular. Aí eu vi um livro que tinha do lado, assim, um livro de cabeceira, com uma capa um pouco infantil, mas eu peguei aquele livro, e o livro, ele me chamou a atenção pelo nome dele. O nome do livro era A Parte que Falta. E aí eu comecei a ler aquele livro, e era um livro que tratava a respeito de uma figura que é tipo um Pac-Man, não sei, é só os jovens há mais tempo vão saber o que é um Pac-Man aqui, né? Acredito que a turma mais nova não sabe o que é o Pac-Man. Pense num círculo, numa bola, sendo que como se fosse um recorte de uma fatia de queijo na boca. E aí aquilo ali, o livro tratava sobre a parte que falta. E aquele ser do livro, ele andava durante o livro todo, caminhando atrás de uma parte que pudesse completar ele.
Ele procurava algo que gerasse completude para ele. Enquanto ele andava procurando isso, ele tinha experiências de parar, de interagir com a natureza, tinha umas borboletas, uns vegetais que pousavam em cima dele, ele ficava ali apreciando o caminho, e ele começa a experimentar algumas partes. E tem uma parte que ele experimenta para gerar encaixe, que era muito pequena, e aquela parte não satisfazia ele. Então ele caminha mais um pouco, anda, se prolonga e encontra uma parte que era grande demais e não permitia com que ele caminhasse. Depois ele encontrava uma parte que era muito frouxa e não gerava ali um encaixe, e ele ficava sozinho, até que num tempo oportuno ele encontrou a parte que ele entendia que era ideal, a parte que faltava para ele. E essa parte encaixou direitinho, eles caminharam um pouco, viveram um tempo ali feliz, mas depois ele entendeu que aquela parte ali sufocava ele. E aí ele larga a mão daquela parte e busca, e tenta encontrar, o livro ele aborda de forma filosófica que a parte que falta é vivida no caminho. E depois ele tem um livro que é uma sequência que eu li também, que estava lá, que a parte encontra o ó. É como se fosse a parte deixa de ser procurada e passa a procurar essa completude, essa conexão. E quando eu li aquele livro ali, é um livro pequenininho, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que eu devia falar a respeito disso. A respeito dessa verdade que muitas vezes tem sido presente na nossa vida. Não é mentira para ninguém, de fato é uma verdade que a gente busca à procura de algo que nos satisfaça. E não tem problema nenhum, parece que quando a gente vai pregar uma mensagem como essa dentro da igreja, parece que a gente está tratando de ignorância, ou ignorando a sua dor, o seu sentimento, ou a sua ambição, e não é nada disso. Você deve sim buscar os seus sonhos, você deve sim buscar fazer planos, você deve buscar a sua melhoria, não tem problema nenhum a respeito disso. Mas muitas vezes a gente está aprisionado nessa busca. Então a gente vai andando, caminhando, buscando a parte que nos falta, e quando a gente acredita que encontrou a parte ideal, quando a gente acredita que encontrou a parte que nos falta, a gente vê que aquilo ali era muito pouco, que aquilo ali era vazio, que aquilo ali poderia ser algo que gerasse uma completude num momento, mas logo em seguida a gente vê que aquilo ali não era suficiente. E é assim na nossa vida. Não é porque a gente vive um ambiente comunitário, não é porque a gente professa uma fé que a gente não anda buscando algo que falta dentro de nós. Talvez a parte que falta, que você procura, seja um matrimônio. De outras pessoas é uma formação acadêmica, de outras pessoas é formar os filhos. Tem gente que acha que a parte que falta é uma realização profissional ou uma promoção no trabalho, e vai buscando essa parte que falta e vai encontrando essa parte que você almejava, e depois entende e identifica que aquilo não gerou satisfação para você. É porque a nossa ótica, a nossa forma de enxergar o mundo, ela tem sido uma forma diferente daquilo que Cristo apresenta para nós. Se eu tivesse lido aquele livro e não tivesse enxergado numa cosmovisão cristã, eu teria identificado que aquilo ali era uma obra filosófica que tratava de independência. Mas quando eu li aquele livro, eu tive a plena certeza que a parte que nos falta, que falta a mim e que falta a você, é Jesus. É Ele a parte que nos falta. Ele não é acessório na nossa história, Ele não é detalhe na nossa vida, Ele é de fato a parte fundamental para nós. Mas o nosso olhar tem sido deturpado e a gente tem procurado a parte que nos falta em diversos locais. E isso tem gerado não só feridas, mas também prisões. Porque tem gente que tem sido massacrado com esse negócio de experimentação, de autoconhecimento, de procurar talvez uma oportunidade de ser feliz, e tem perseguido a felicidade, mas tem perseguido no local errado. Tem tentado encontrar uma fonte de satisfação plena num local que não vai fornecer isso.
É como se você chegasse num mercado que tivesse ali fonte de satisfação momentânea e você entrasse ali procurando uma fonte de satisfação plena para a sua alma. É fato também que Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele redireciona toda a nossa trajetória, Ele fornece para nós um novo rumo, Ele nos dá uma visão diferente, Ele faz com que a gente enxergue o mundo com uma outra ótica e faz com que o nosso coração esteja seguro. Talvez a segurança que você busque no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, você pode encontrar talvez de parcela ou de momento, mas você nunca vai encontrar de forma plena. Talvez a confiança e a satisfação que você procura nos prazeres, no dinheiro, na festa, na bebida, talvez você vai encontrar de parcela, mas nunca vai encontrar de forma plena, porque a gente tem tratado Jesus como acessório. A gente tem tratado Jesus como um adereço na nossa vida. É como se Ele fosse um complemento da parte. É como se Ele fosse um detalhe da parte. E não como se Ele fosse a parte principal. E é por isso que a gente tem se machucado tanto. É por isso que a gente tem andado tão ferido. É por isso que a gente tem sofrido tanto. Porque a gente está com o olhar no local errado. A gente está achando que é a profissão que vai nos fazer feliz. E detalhe, enxergue que a gente fica mudando de expectativa. Então você achava que ia ser feliz e que ia ser completo quando se formasse ou quando comprasse a casa própria. E você faz isso, aí você acha que vai ser feliz quando você formar os seus filhos. Aí você forma os seus filhos. Aí você acha que vai ser feliz quando tiver seus netos. E aí tem seus netos, aí você acha que vai ser feliz, parece que a felicidade está sempre a um degrau de distância. E isso tem gerado para nós ingratidão, isso tem gerado para nós falta de fé, porque a gente não tem enxergado aquilo que Jesus já tem feito na nossa vida. E aquilo que Ele fez até hoje, o sustento, o cuidado, o amparo, a cura, o resgate, a segurança, a confiança que Deus já tem lhe proporcionado, mas a sua ótica no local errado não tem proporcionado para você a oportunidade de desfrutar disso. Eu vi um post essa semana que era muito forte, que dizia assim: cuidado para não achar que bênção é só financeira. Tem gente que só celebra um contrato, tem gente que só celebra uma nova oportunidade de trabalho, uma conquista material, e acha que bênção é isso. Mas não vê o que Deus tem feito dentro da própria casa. Não vê que tem tido uma saúde intacta. Não vê que tem tido a oportunidade de ter pais e mães vivos. E isso, de fato, também é bênção. É bênção e oportunidade de Deus. E a gente só vai entender isso a partir do momento que a gente identificar que Jesus é a parte que nos falta. Quando a gente identificar que Jesus é a parte que nos falta, a gente vai viver feito esse salmista, que talvez desfrute de um esfriamento espiritual, que talvez esteja sofrendo de um vazio momentâneo, que talvez esteja vivendo um tempo de depressão, de angústia, de tristeza e de dor, mas sabe que aquilo que pode preencher a sua alma, aquilo que pode aquietar o seu coração, aquilo que pode dar descanso à sua mente e propósito para a sua vida é Jesus. É Ele que pode fazer isso. E porque a gente tem buscado o tempo todo a solução num local que nunca vai fornecer para nós. E a gente tem vivido esse limbo o tempo todo, essa perseguição por plenitude, essa perseguição por felicidade. E a gente tem vivido frustrado. Porque você conquista o que você almeja, Deus lhe dá a bênção que você esperava, mas isso não gera satisfação genuína para você. Vai gerar para você uma satisfação momentânea e logo em seguida você vai buscar uma outra alternativa para se sentir completo. E onde é que a gente tem procurado? Onde é que a gente tem buscado essa fonte de satisfação? Onde é que a gente tem caminhado para achar aquilo que é de mais precioso para a nossa vida? Será que tem sido nas relações, no matrimônio, no trabalho? Ou será que a gente tem buscado isso em Jesus? E Jesus, quando Ele entra, Ele não só redireciona o rumo da sua vida, como Ele, além de ser a parte que lhe falta, Ele lhe dá a oportunidade de viver uma agenda dEle. Talvez a agenda que você tenha vivido hoje não foi uma agenda que Deus projetou.
Talvez o que você tenha sonhado e que você tenha traçado como expectativa e que Deus tenha a oportunidade lhe deu a oportunidade de desfrutar, talvez não seja o que Deus espera para você. Mas só quem entende que Jesus é a parte principal se submete a viver a agenda dele. Você não está aqui por acaso. Às vezes a gente acha que a gente está numa igreja dessa, dia de domingo, para cumprir uma tabela, para administrar uma satisfação social. Então você é uma pessoa boa, porque dia de domingo você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar dentro da igreja. E a gente vai vivendo essa mentira, vai vivendo esse auto-engano, acha que Deus lhe chamou para estar sentado nesse banco, escutando tão somente. Não, Deus ele tem um plano para a sua vida. Deus ele tem um chamado para você. Deus tem uma missão para que você cumpra. Mas é necessário que você se submeta à agenda dele. É necessário que você entregue a sua vida. É necessário que você entenda que ele é quem vai fornecer para você plenitude a partir do momento em que você viver aquilo que ele tem para a sua vida. Você pode buscar satisfação em um outro local, você pode tentar encontrar um ambiente de acolhimento em uma outra atividade, mas a plenitude, a felicidade de fato, a gente só encontra vivendo aquilo que Deus projetou para nós. Vivendo aquilo que Deus sonhou para você. Vivendo os sonhos de Deus e sonhando os sonhos dele. É fácil de forma alguma. A gente não está aqui para prometer facilidade. Esse púlpito é um local muito sério e a gente leva isso muito a sério. A gente nunca prometeu e nunca pregou um evangelho dizendo que a partir do momento que você entregasse a sua vida para Jesus, ia ser 1000 maravilhas, ia ser 1000 facilidades. A gente entende da dificuldade. A gente não mercantiliza o evangelho, mas a gente sabe que quando a gente se submete à agenda dele, você pode não ter o que você sonhou, mas você é feliz porque você vive com ele. Você é feliz porque você enfrenta o dia mal, mas ele é o socorro bem presente. Você é feliz porque você pode desfrutar de um ambiente de infidelidade, de traição, de pessoas que lhe enganem, mas ele é fiel. Você pode desfrutar de um ambiente de maldade, de pessoas hostis e ruins, mas ele é bom. Você pode desfrutar de um local de abandono, você pode desfrutar de um local onde você se sente sozinho, mas ele é presente. Ele está com você, ele sente a sua dor, ele caminha com você no mesmo barco da sua história e ele quer tocar e transformar a sua vida. Você pode estar vivendo um antro de doença, os diagnósticos podem estar negativos, a situação pode estar ruim, a expectativa pode ser negativa, mas ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Você pode estar enfrentando a maior crise econômica do mundo, mas ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Você pode viver o ambiente mais tumultuado do mundo, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, nos locais que você passa, mas ele é o Deus da paz. A paz que ele lhe fornece é a paz que excede todo o entendimento. Não é a paz do mundo, que todo mundo pode dar e todo mundo pode tomar. A paz que Deus lhe dá, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar, mas a gente só vive isso quando a gente entende que ele é a parte que nos falta. Quando a gente para de correr atrás do vento e entendendo aquilo que Salomão diz, que vaidade de vaidade, que tudo é vaidade, que a gente tem buscado o tempo todo agradar os outros, a gente tem buscado o tempo todo satisfazer os outros, mas a gente não tem submetido à agenda de Deus para a nossa vida. A gente não tem submetido a uma vida de confiança. A gente confia parcialmente. Então a gente acha que Deus pode fazer algo na nossa história a partir do momento que a gente tem uma entrega tão boa quanto. E a gente acha que é uma cooperação entre você e Deus, e não é nada disso, é tudo graça, favor e merecido. É tudo presente de Deus. É tudo bondade e fidelidade dele que tem lhe perseguido. Mas a nossa ótica, o nosso olhar no local errado, tem nos tirado do local da promessa. Tem nos tirado do entendimento que aquilo que a gente precisa, que a solução para o vazio que a gente tem, que aquilo que vai gerar preenchimento para a sua história, não é o seu trabalho, não é a sua família, não é a sua promoção, por mais que tudo isso seja importante, é Jesus. É Jesus que vai fazer isso. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, se você chegou aqui sonhando, esperando, achando
que a sua agenda de felicidade vai ser quando você alcançar alguma coisa, vai ser quando você viveu a próxima etapa, vai ser quando você subir o próximo degrau. Mas isso é uma mentira do inimigo para nos aprisionar. Isso é uma mentira para nos tirar do foco. Isso é uma ilusão para a gente achar que a felicidade, que a satisfação, que o contentamento, ele está sempre um degrau à frente. Como é que você chegou aqui? O que é que você estava procurando? Qual era a parte que você achava que era a parte que lhe faltava? Talvez você tivesse pensado em diversas situações, mas saia daqui nessa certeza que a parte que lhe falta é Jesus. E você que já caminha com Cristo, que já tem uma jornada de fé, a parte que lhe falta é identificar que Jesus tem sido presente em cada passo. A parte que lhe falta é que talvez Deus tenha destruído os seus sonhos, porque Ele tem algo melhor para a sua vida. A parte que lhe falta é identificar que a nossa fé muitas vezes é de domingo e de quarta-feira, e não de uma rotina inteira rendida aos pés de Jesus. Essa é a parte que nos falta. Essa é a parte que nos falta, é identificar que Jesus é o pilar de sustentação da nossa história. É identificar que Jesus não é acessório, mas Ele é a pedra angular da nossa vida, e é Ele que gera para nós uma oportunidade de ser feliz e de caminhar diferente. O que é que você achou que era o que lhe faltava? O que é que você tem procurado? Por onde você tem andado? Redirecione o seu olhar para Cristo e saiba que Ele é a parte que lhe falta. E fazendo isso, você vai ser como o salmista, que pode passar um momento ruim, que pode sofrer uma doença, que pode estar vivendo um tempo de tristeza, mas sabe que a sua alma, ela tem sede de Deus. A sua alma, ela não tem sede de qualquer outra coisa, a não ser de Deus, porque é Ele que gera completude para a sua história. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nos rendemos diante da Tua doce e augusta presença, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa redirecionar o nosso olhar. Muitas vezes nós temos achado que a felicidade ela está sempre a um degrau de distância. Muitas vezes, Senhor, a gente acha que não serve para nada, mas Tu tem uma missão para a nossa vida, Senhor. Muitas vezes a gente tem caminhado, Senhor, correndo atrás do vento, Senhor. Gera para nós agora um reposicionamento de olhar. Gera para nós, Senhor Jesus, uma certeza que Tu é a parte que nos falta, Senhor. A parte mais importante da nossa vida. Que o Senhor não é detalhe, nem muito menos acessório, nem muito menos incremento, Jesus. Mas Tu, Senhor, é a parte de sustentação da nossa vida. É Tu, Senhor Jesus, que nos mantém de pé. Quando o mundo todo é infiel, bondade e fidelidade têm nos perseguido. Quando a gente não tem encontrado conselho, Senhor, Tu és o nosso conselheiro. Quando a gente tem achado, Senhor Jesus, que a nossa vida é fraca, Tu és o nosso Deus forte, Senhor. Quando nós achamos, Senhor Jesus, que somos órfãos, Tu és o Pai, Senhor Jesus, de infinita bondade. Quando a gente acha, Senhor Jesus, que os dias serão conturbados, nós temos a certeza que Tu és o Deus da paz, Senhor. Quando a gente acha, Senhor Jesus, que nós vamos perder a batalha, nós temos a certeza que Tu és o nosso general de guerra, Senhor. Quando a gente acha, Senhor Jesus, que é o fim, que não tem saída, Tu és o socorro bem presente no meio da adversidade, Senhor. Quando a gente tem desfrutado, Senhor Jesus, de ambientes onde a maldade reina, Senhor Jesus, nós possamos, Senhor, ter esperança porque Tu és bom, Senhor. Redireciona o nosso olhar, Senhor. Não faz, Senhor Jesus, com que a gente procure a nossa satisfação, a nossa felicidade, a nossa plenitude em um outro lugar, Senhor. Mas que nós possamos saber, Senhor, que Tu, Senhor Jesus, é um local de habitação, Senhor. Que Tu, Senhor Jesus, é quem nos fornece morada eterna. Que Tu, Senhor Jesus, é quem nos dá descanso e oportunidade de caminhar diferente, Senhor. Redireciona o nosso olhar também, Senhor, para que a gente venha ser mais grato, Senhor. Quantas vezes, Senhor, a gente só tem olhado o que não temos e não tem celebrado aquilo que Tu já nos deste, Senhor. Gera para nós esse arrependimento. Gera para nós, Senhor Jesus, a certeza que o único lugar
que teremos satisfação e plenitude em Ti, Senhor, porque Tu é a parte mais especial da nossa vida. E é assim que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos e Te pedimos que o Senhor possa nos sustentar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Assim como a coça